Os celulares flip voltaram, né? Mas agora com tela dobrável, de POLED. Eu expliquei em outro vídeo o que é POLED, Plastic OLED. 120 Hz, IA e até a proteção IP48. Mas será que um smartphone dobrável realmente aguentaria o uso diário? Ou estamos falando de uma tecnologia linda, porém delicada e cara para reparo? Então hoje nós vamos analisar o Motorola Razr 60, sem muito marketing, entendendo como funciona a engenharia de um celular flip atual, os pontos fortes, os riscos mecânicos e o que acontece por dentro quando você dobra a tela centenas de vezes por dia para usar o celular. O Motorola Razr 60 é um smartphone dobrável no estilo flip. Quando fechado, ele fica compacto, mas ao abrir, praticamente é um smartphone tradicional de 6,9 polegadas. O conceito aqui é interessante porque ele tenta unir portabilidade, tela grande, experiência premium e novas formas de interação usando a tela externa. Mas dobrar uma tela OLED milhares de vezes exige uma engenharia extremamente complexa. Então, essa tela principal é uma POLED LTPO de 6,9 polegadas com 120 Hz e HDR10+. O detalhe importante aqui é que o P do POLED, como eu já expliquei em outros vídeos, a diferença é que a POLED usa um substrato plástico flexível em vez de vidro rígido, como nos celulares tradicionais, de AMOLED. Isso vai permitir a dobra da tela. Então, em um celular comum, a tela é mais rígida, o vidro é estrutural e o painel praticamente não se movimenta, tá? Num flip dobrável, a tela literalmente sofre tensão mecânica, dobrando constantemente. Então, existe uma compressão interna na dobra, microdeformações, expansão térmica e fadiga do material, pelo uso mesmo. Ou seja, ela foi projetada para flexionar. Então, aqui entra um lado que muita gente não comenta, tá? Os dobráveis são normalmente mais frágeis, mais caros de reparar e mecanicamente mais complexos. Então, existe uma dobradiça interna que é extremamente sofisticada ali. Ela precisa distribuir a pressão, na verdade, reduzir a tensão na tela e controlar o ângulo da dobra, impedindo partículas de entrarem também. Só que, aqui é um ponto importante, qualquer mecanismo móvel sofre desgaste. E com o tempo podem aparecer marcas na dobra, micro-rachaduras, desgaste no filme protetor, ruídos mecânicos e até a falha do painel. Então as pessoas também veem o IP48 achando que isso significa uma blindagem, tá? Que ele é totalmente protegido. Mas existe uma diferença importante aqui. IP4X, número depois, proteção parcial contra partículas maiores. IPX8, proteção à água. Então, IP48, proteção parcial contra partículas maiores e resistência à água. Ou seja, ele aguenta a água, mas poeira ultra fina ainda é um desafio enorme para esses dobráveis, tá? Isso acontece porque as dobradiças possuem partes móveis. Vamos falar da tela dele. Então, a tela externa de 3,6 polegadas muda bastante a experiência. Você consegue responder mensagens, usar câmera, controlar mídia, ver notificações, sem precisar abrir o aparelho. Isso reduz o número de dobras diárias, né? De quantidade de vezes que você vai abrir e fechar ali o celular. E isso é muito importante, tá? Porque cada abertura é um desgaste mecânico. Agora vamos falar do hardware dele. O Razr 60 vem com MediaTek Dimensity 7400X, 12 GB de RAM, ele tem RAM Boost, depende muito aí. A GPU dele é a Mali G615. Chega na notificação aqui, gente. Então, ele é um chip intermediário premium, focado mais em eficiência energética do que em potência extrema, tá? Esses dobráveis, eles possuem menos espaço interno para dissipação térmica. Então, normalmente, eles aquecem mais rápido, tem algumas limitações térmicas e, às vezes, eles reduzem desempenho sustentado. Por isso, muitas fabricantes preferem chips mais eficientes, em vez dos processadores absurdamente caros e fortes. E a bateria, ela tem uma divisão internamente, assim, desse modelo. E isso é comum em flips também, tá?
Então, por quê? Porque a dobradiça ocupa o centro do dispositivo. Os componentes eles precisam ser separados em duas partes. Isso torna o design mais complexo, o reparo um pouco mais difícil e o espaço térmico mais limitado. Agora, a grande questão, será que vale a pena? O Razer 60 é um celular, sim, extremamente interessante do ponto de vista tecnológico. Ele vai te entregar um design futurista, uma experiência diferente, uma tela excelente, portabilidade e engenharia impressionante. Mas dobráveis ainda têm aí compromissos, digamos assim. Tá. Pontos negativos. O reparo pode ser sim mais caro, tá? Maior fragilidade estrutural. A gente já explicou isso nas outras partes do vídeo aqui do começo. Desgaste mecânico inevitável, tá? Troca de tela extremamente cara. Sim. Se você precisa trocar a tela dele, te prepara. Maior complexidade interna. Então, os dobráveis, eles representam, sim, uma das engenharias mais complexas da indústria mobile atual. Eles são quase que um experimento tecnológico comercial em larga escala. Sinceramente, é impressionante que funcionem tão bem quanto funcionam hoje. Mas ainda existe um preço pela inovação e pela complexidade mecânica aí do design dele, tá? E talvez a pergunta mais importante seja: você quer um celular mais resistente ou uma peça de engenharia futurista no seu bolso? Até o próximo, tchau!